Hoje o Lincoln é a maior referência do Brasil no que tange a importação da China. E qual o preço disso? Eu não tenho filho, já fui casado e tive problema e separei. Eu ainda trabalho 12, 14 horas por dia, mas daqui 3 anos, se você não fabrica ou se você não importa, vai ser muito difícil você ter margem pra sobreviver. Mas você não fala muito o que você faz, né, Lincoln? Tava numa mesa, tinha uns 10 empresários. Eu falei, mas você sabe o que eu faço? Ele falou, não, eu sei. Por que eu preciso falar? Os outros falam de mim. Por ter esse conceito sempre de empresa rica, dono pobre, tudo que a empresa vendia voltava pra empresa. E eu modelei muita coisa do McDonald's depois, de uma maneira indireta, pra todos os meus negócios. Olha, nada vai bater o jeitinho brasileiro. Nenhum estrangeiro que eu conhecia é mais enrolado que a gente. E a maioria das pessoas, dos empresários hoje em dia, eles não olham o custo de não vender algo. Fala, turma, seja muito bem-vindo ao nosso episódio aqui do Bravecast. Hoje com um convidado, eu diria até mais do que especial, um cara que eu gosto, um cara que eu admiro, não só como pessoa, como a história dele, mas sobretudo também sobre a parte empresarial que a gente sempre aprende. Lincoln, seja muito bem-vindo. Lincoln Fraccari, a maior referência de importação da China do Brasil. E junto comigo, eu tenho aqui meu sócio Caio, co-host desse podcast. E a gente aqui vai trocar uma maior ideia aqui com o Lincoln sobre a vida dele. Mas, cara, eu quero também saber tudo sobre negócio. Quero que tu traga para nossa audiência, para esses empresários que estão ávidos por receber conteúdo, por receber boa informação de alguém que está no campo de batalha. E esse é o nosso objetivo aqui, Lincoln. Trazer pessoas que vivem, que já viveram e que podem contribuir com quem está do outro lado. Obrigado pela sua presença, meu irmão. Prazer, foi muito, muito legal compartilhar conhecimento. A gente se conhecia há pouco tempo, a gente está se formando um laço forte. Tô aqui para agregar o que o pessoal puder. Se tiver com a cabeça aberta, xícara vazia, sempre cabe mais chá. Que legal, velho. Lincoln, eu queria já iniciar falando aqui, pô, eu tive a felicidade de descobrir, também a surpresa de descobrir um pouco da tua história. A gente vê ali muito nosso dia a dia é pegada, a gente acaba não conseguindo ver o passado, né, das pessoas. E eu tive a felicidade de poder conhecer aqui o cara que lá atrás começou vendendo ali geladinho, é isso? Com 11 anos, passando aí por McDonald's, call center, até chegar a um cara hoje, não sei se é público ou não, mas depois tu fala aí qual é o faturamento que vocês esperam para esse ano, e ser a maior referência de China. E eu queria, velho, que tu pudesse contar um pouco dessa tua história, porque eu acho que é uma história de vida para a maioria das pessoas que começam do zero ou do quase zero e conseguem atingir o ápice ou rumo a esse ápice. Eu vim de uma família muito simples, classe média baixa. Então, assim, São Paulo, Zona Norte. Okay. Então eu sou paulistano, né? Fui pra Santos, depois posso contar o porquê, né? Uhum. Mas assim, isso nunca faltou nada, nunca faltou comida, não era isso. Mas tudo que você queria mais, se você quisesse um tênis um pouquinho melhor, ou quisesse ir no cinema, ou quisesse fazer qualquer coisa, na época que você era jovem, eu teria que achar de alguma maneira de produzir isso, né? E a maneira como eu encontrei foi, primeiro eu comecei a vender os geladinhos. Então eu comprei lá naqueles que você comprava em docerias, em estoque, aí eu coloquei uma placa de sulfite, assim, escrita à mão, e eu vendia. Não foi algo de muito sucesso, mas que gerou uma renda aí pra eu começar a gastar com as minhas coisas, né? Isso com 11 anos. Depois logo em seguida eu fui animador de festa, eu fui daqueles que se vestia de bichinho, eu odiava aquilo, nossa, eu odiava aquilo ali, mas eu lembro que era o que tinha, né? Então eu tinha que fazer aquilo, então eu ficava o dia inteiro, aprendi a fazer bexiga, aquelas bexigas compridas, era animador de criança. E logo em seguida eu fui pra ser, deve ter tido lá também na sua região, mas era lotação clandestina. Sim. As vans, né? As vans, Então eu fui cobrador de van por um bom tempo. Então eu cobrava, anunciava na rua a rota do lugar e cobrava de todo mundo, né? Então eu fiquei um bom tempo assim. Depois eu fui trabalhar em Lan House, que era o começo do Counter-Strike, que começou a sair assim. Então você... Era 1.3 ainda naquela. Era 1.3 na época que o pessoal começava a jogar. Então eu trabalhei na Lan House e assim que eu fiquei maior naquele momento, que era 16 anos que eu podia trabalhar, eu fui pro McDonald's, né? E eu acho que é a melhor escola do mundo. Recomendo, se quem é mais velho aí, que tem um filho moleque, joga no McDonald's ele pra limpar a privada, pra lavar gordura, pra aprender a fritar hambúrguer, porque a molecada tá vindo muito fraca, né, de coisas básicas que a gente aprendia, né? E foi a maior escola por 2 aspectos. Número 1, de disciplina, de horário, de processos. Agora, o número 2, eu sempre fui muito observador. Eles tinham tudo escrito. E eu modelei muita coisa do McDonald's depois, de uma maneira indireta, para todos os meus negócios. Que assim, eles tinham... Eu não vou lembrar o exato número, mas eu tenho quase certeza que eram 27. Tinham 27 motivos para ter fila. E você não falava o motivo, tipo assim, o cliente não trouxe cartão. Tinha um número para isso. Cada motivo, eles caracterizavam em números. E você anunciava esse número depois ali. Isso fazia com que o cliente percebesse e falasse assim, você olhando
Você fala assim, poxa, que legal, olha, tem um motivo. Isso valia para cozinha, isso valia para produção, isso valia para tudo, né? Essa maneira de classificar tudo em processos, eu já tentei copiar. E aí, uma coisa que eu modelo até hoje, modelei em todos os negócios, para cada área do McDonald's, tinha uma lista de procedimentos de como fazer a batata. E não era 5 passos, eram 40 passos. E tinha antes, durante e depois. Era documentado. E você aprendia aquela área, alguém, depois de 3 dias naquele momento, avaliava se você ia seguir todos os passos. Isso, na verdade, é o coração do que garante que todas as áreas de todos os lugares fossem iguais naquela realidade. Sim. Uma ficha de papel com sim ou não, e baseado se você aprendia ou não você como funcionário, ganhava ponto ou perdia pontos para ser promovido, ganhar um aumento. Cara, esse é o core praticamente da minha empresa. É o core quando você pega, vamos estruturar um documento de KPIs, dos pontos chaves aí que um colaborador de uma área tem que seguir. Quais são? Você documenta isso passo a passo, e se o cara segue naquele período, ele passa ou não. Então isso pra mim foi essencial. Eu levo até hoje. Que tecnicamente é um playbook, né, bicho? Não, é um puta. Acho que se bobear assim, é um dos primeiros, né? Porque assim, eu comecei a trabalhar lá no começo dos anos 2000. Porra. Então assim, eles já tinham isso avançado em todas as áreas. No nível, é óbvio, por isso que eles eram. Eles perderam para os chineses agora, né? Mas o maior varejista por muito tempo em questão de número de lojas, né? Depois do McDonald's, eu fui para call center. Então assim, call center mesmo, vendedor de call center. Tive uma carreira bem meteórica, então assim, você tinha que ter 6 meses para ser promovido ali. Então com 6 meses eu comecei a fazer, você prestava concursos de vagas internas, era Atento. Atento na época era a maior empregadora do Brasil. Depois foram perdendo contratos, vieram concorrentes, era um grupo espanhol. E aí eu fui promovido para ser supervisor de vendas de uma empresa. Aí eu fui supervisor de call center, de vendas de call center dentro da Atento. Depois eu cuidei de outro call center também. Ali eu peguei muita noção de máquina de vendas, de como ligar, de como cobrar, o que é prestar serviço. No caso, um dos clientes era a Telefônica. Então, como a Telefônica fazia para animar o pessoal e os vendedores através de bônus, de campanhas, de sistemas lúdicos que animavam a galera, que a gente copia até hoje. Os exemplos do que a gente faz hoje em criar um tema de uma campanha, nada mais é que toda campanha de vendas se atingir X, ganha Y. É basicamente isso. E você cria indicadores diários ou semanais e um maior mensal. Só que você coloca uma capa, um tema, campanha de carnaval. E ao invés de chamar prêmio do mês, você chamaria de prêmio confete. Ao invés de chamar prêmio semanal, é as lantejoulas semanais. E esses nomes dão um conceito lúdico que eu aprendi e trouxe até hoje, né? Legal. Então, eu usei muita coisa de lá. Na Atento, depois eu tive a chance aí de eu já tinha 2 anos de Atento, prestei uma outra desses processos seletivos internos e fui para a área de consultoria. Essa área de consultoria foi onde me formou a base, o grosso do meu caldo, assim, né? Legal. Eu tive muita sorte, eu diria, teve algumas pessoas que foram empurrões na minha carreira. Essa pessoa que me empurrou na Atento, hoje ele é CEO da Swissport, que é uma empresa que administra aeroportos, né? Mas ele depois virou vice-presidente da Latam. E esse cara, na época, quando eu era supervisor de vendas, ele um dia passou na operação, assim. Por isso que é bom você sempre trabalhar duro, sempre ter alguém observando, né? Sempre vai ter alguém te olhando. Se não for Deus, é alguém ali, algum chefe de longe. E eu tentava fazer uns relatórios diferentes, sempre tinha uma base muito numérica de análise. Um dia ele tava passando, ele falou, poxa, o que é isso aí? Eu falei, não, eu calculo hora a hora, porque se minha hora não foi boa, eu tenho que mudar a projeção. E eu comecei assim a falar pra ele, não sabia quem ele era. E ele falou, mas você é engenheiro? Aí eu falei, não, tô estudando, tô estudando administração. Ele, pô, entendi. E aí depois me falaram que aquele cara era o superintendente da operação toda e ele gostava muito de fazer visita em campo. Ele fazia visitas constantes. E até hoje, vamos falar assim, nos meus negócios, eu visito, eu aperto a mão de todo mundo. Eu sei o nome de 80% das pessoas, assim, eu não sei das novas até um tempo para aprender. E eu, pelo menos agora que tem mais gente, uma vez por semana eu cumprimento cada um. Legal. Falo, oi Zezinho, oi João, oi Maria. Como é que tá aquilo? Eu conheço minha equipe, né? Muito bom. Faz parte. Isso talvez, de novo, foi um pedacinho do que eu peguei dessa pessoa. E se não fosse ele ter conhecido meu trabalho, ele me deu essa abertura para uma vez por mês eu ia lá, como se fosse uma sessão de mentor, de coach, que não tinha um nome ainda, né? Eu sentava, ela falava, pô, tô com essa dificuldade, ele me direcionava. E depois de um certo tempo, eu lembro que eu falei, poxa, eu tô prestando um processo seletivo para essa área interna, parece que é a área melhor da empresa, né? E aí ele falou assim, olha, essa área é muito boa, eu acho que já tá na hora, você aprendeu muita coisa aqui. E como é que tá lá? Eu falei, poxa, eu tô numa entrevista, né? Mas eu não sou o mais qualificado, não sei se vou passar. E ele falou, mas qual que é o departamento? Eu falei, não, é da gerência de tal pessoa. Aí ele, tal pessoa? Esse cara foi meu vendedor, calma aí. Aí ele, ao vivo, assim, ele me ligou pro cara, Emerson,
se tem um candidato da minha equipe aqui que tá fazendo uma entrevista sua área, cara, o cara é bom, acho que você podia dar uma olhada nele. Se não fosse esse empurrão ali, acredito, é muito provável que eu não teria passado, porque eu não era o mais qualificado para a área, e eu fui. Então ali eu tava com gente que era doutor, PhD, em consultoria, gente que tava tantos anos de mercado, em pesquisa, e eu tava junto com essa galera. Ali foi onde eu aprendi muito de Six Sigma, o que era processos, como que era BPM para mapear tudo, e fui aprendendo todo o grosso de visitar uma operação e identificar erros para melhoras. Então, querendo ou não, então pega assim, McDonald's, teve um pouco de processo, um pouco de gente. Aí depois eu fui pra operação de vendas, que pegou o conceito de lógica e como vender. Ali pegou a base de consultoria. Foi uma salada muito boa de coisas que eu montei. E de vida prática, né, bicho? E é o que hoje um negócio de serviço precisa, né? Total. Operação, entrega, processo, vendas, pessoas. Sem dúvida. Esse pool de coisas, então, que me fez criar uma fórmula bem específica, assim, né? Queria você gestor, né? E assim, tem uma coisa que o Alfredo da G4 ele fala bastante. Ele fala que tem 2 esponjas no Brasil, as 2 maiores esponjas, sou eu e o Denner da V4. Porque assim, é exatamente o que você brincou ali. Eu pego aquilo ali, opa, tá bom. E é legal, o cara não tem que pensar muito, só põe isso aí, cara. É legal pra cacete, boa ideia. Tu não faz. E aí eu pegava os pedaços e ia conectando o que dava certo ou não, né? E justamente esse foi uma das pessoas que deu esse empurrãozinho na minha carreira, aquele que me recomendou. E quando eu tava nesse departamento de consultoria, eu tava na parte do cliente Itaú. E aí o cliente Itaú falou assim, em um dos almoços, falou, cara, você tinha que aprender a falar mandarim, 2006. Olha. Aí eu falei assim, o que é mandarim? Aí ele falou, mandarim é o que o chinês fala. Eu falei, que chinês? Aí ele falou, cara, chinês vai ser uma das maiores economias do mundo. Olha, que visão. Aí ele falou assim, ele era um cara de 50 anos, já estava estudando, superintendente de banco. E ele falou, se você fizer isso, você vai estar à frente de todo mundo daqui 10 anos. E novamente eu tinha escolha ali. Como todos os dias a gente recebe conselho de gente mais experiente, como a gente vê um vídeo que não dá o conselho, a gente tem sempre 2 escolhas. A gente segue ou a gente ignora. É isso aí. Eu resolvi seguir, como a maioria dos conselhos que eu escuto. Legal. E aí eu comecei a estudar lei da atração. Depois de um tempinho eu entrei numa empresa chinesa que me conectou muito mais com eles, que foi a Huawei. E aí... Era a minha próxima pergunta. Aí na Huawei eu entrei ali, comecei a ter muito mais contato com os chineses, comecei a entender como eles pensam na prática, porque eu só sabia a teoria, e me deu a vontade de ir pra China. Foi pela Huawei? Não. Eu tive que sair da Huawei, pedir demissão pra lá. Você sair da Huawei pra eu ganhei eu tinha uma vontade, assim, um comichão de querer ir pra lá. Eu falei, eu quero ir pra lá, e eu queria uma transferência, e ninguém me dava transferência, porque não tinha fundamento nenhum. Porque até minha então posição, tu tinha aprendido a língua, porém nunca tinha ido lá em loco. Mas assim, pensa que, vamos falar assim, você sabe um pouco de alemão, não tem sentido a matriz te puxar pra ir trabalhar na Alemanha. Tipo, você tinha que ser muito bom pra fazer isso. Tinha gente mais antiga, eles justificaram isso. Eu entendi. Usei a Huawei, eu tenho que agradecer muito ela, tanto pela minha base, como o primeiro visto chinês foram eles que deram. Era difícil tirar o visto. E tu fez o que lá especificamente? Até hoje, né? Na Huawei era gerente de projetos. Ok. Então eu cuidava de implantação era rede 3G no Brasil, telecomunicações. Ok. Uma das primeiras, a primeira ligação de Joe, que era via vídeo, rede 3G da Vivo no Rio, foi a nossa equipe que fez. Olha, que se venda assim, pela primeira vez na rede, né? Hoje é comum, a gente não se imagina sem, né? Mas naquela época, 2007, 2008, foram as primeiras ligações. Ainda, aquele modem. Não, era um celular, eram os Nokias, né? N95, o celular mais moderno da época. Até tinha embaixo um negócio de música, embaixo GPS, né? Era um negócio assustador. Tecnologia altíssima. E aí eu fui pra lá. Então assim, eu saí da Huawei praticamente no final de agosto, dia 9 de setembro, saí dia 30 de agosto, 9 de setembro eu tava na China. Parcelei a viagem, via Air France, e fui com 18 mil reais guardado. Aí, o que eu tive sorte? A sorte que quando eu cheguei lá, o real valia muito. Bem, né? Aí os meus 18 se tornaram 70. Era vezes 4. Legal. E o que eu gastava eu morava no Rio de Janeiro nessa época, por causa da empresa. O que eu gastava no Rio de Janeiro por dia, por refeição, que era em torno de 30 reais pra comer, né? Vamos falar assim. Naquela época, eu cheguei na China e gastava 8 yuans. Nossa. Então eu gastava 2 reais. 2 reais. O meu span do dinheiro aumentou muito, né? Então, eu diria que esses fatores, o momento que eu cheguei foi muito mais fácil. Quem talvez iria hoje é muito caro a China. É muito caro. Eu não sabia. Ela é mais cara, assim. O visto também, você tem que ter. Tá muito mais difícil. Eles não querem. Era uma época que eles queriam estrangeiro a qualquer custo. Eles queriam, vem pra cá, vem ensinar a gente quer um pouco de conhecimento, vem comprar, tá tudo aberto. E eles foram se fechando conforme o ano foi passando. Recentemente, 2 anos atrás, eles se abriram de novo porque precisa. O chinês é meio radical, né? Não existe muito meio termo. Abriu, não, fecha, abriu, fecha.
E nesse momento, agora eles estão abrindo de novo para outros estrangeiros chegar, né? Tá, mas eu paralisei no seguinte. Tu foi pra China com que intuito? 18 mil no bolso, 70 mil, né, a gente multiplicar. Tu foi fazer o que lá? Qual é que passou pela tua cabeça, bicho? Eu queria buscar algo novo. Se eu falasse assim, puxa, eu quero empreender. Não tinha esse intuito. Eu, durante quando eu era supervisor de vendas... Quantos anos nessa... 22, 23. Ah, a idade de errar, de fazer então, assim, um pouco antes, quando eu era supervisor de vendas, não eram muitas pessoas que eram supervisores de vendas, tinha um cargo legal. E aí, conhecidos me indicaram para visitar as operações e prestar uma consultoria em vendas. Então, desde aquele período, eu já tinha um pouquinho da veia de ajudar outras empresas a vender naquela época. E aí eu tinha ferramentas. Hoje o playbook de vender, vamos falar o que a gente mais usa, é o conceito de inbound marketing, foi tráfego e tal. Naquela época não tinha internet. Então como que era um playbook de vender? Call center, lista fria. Sim. Como montar isso? Eu sabia. Porque era o que eu fazia, né? Lá. Então eu sabia quais equipamentos precisavam, como montar um fluxo. Legal. Não tinha dinheiro para um software, mas se ligava a dedo e eu sabia como. Montava um Excel com um funilzinho tosco de vendas, assim, mas que era um controle para aquela empresa. E eu conseguia implementar isso. Em questão de treinamento, selecionar o cara, que ele tinha que ligar, porque era a minha vida lá, né? Uhum. Contratar os vendedores, treinar os vendedores, formar eles, dar feedback. E eu comecei meio que montar isso. Então eu tinha, além, vamos falar assim, do que eu tive no passado de vender os produtinhos, o geladinho, vamos falar assim, eu tive esse pedaço que foi um pouquinho da vida empreendedora sozinha, né? Muito massa. Em 2006, que é um pouquinho também essa época de supervisor de vendas que eu me preparei, eu fiz um curso de programação neurolinguística. Opa. Então era um dos primeiros do Brasil na época, o de practitioner, mas do de nada, formação. Alguém também te deu alguém me indicou e falou assim, vai que é bom. Cara, PNL é bom de vendas. E quem sabe vem, quem sabe de vendas. E aí eu fui e falei, tá na hora mesmo, e eu gastei o dinheiro lá pra... Como eu tinha um salário legal de supervisor de vendas, eu ainda prestava esse serviço, eu conseguia gastar em treinamentos, né? Que era onde ia meu dinheiro, vamos falar assim. Então eu fiz uma formação em programação neurolinguística e tentei dar palestra, tentei vender, eu dei uns 2, 3 eventos. Aí eu copiava na época, eu modelava um cara que se chamava Rodrigo Cardoso. Rodrigo Cardoso, hoje ele tá ele tá mais hippie, ele tá uma era mais paz e amor. Era Chininha Chique, Godri, e aí entrou o Rodrigo Cardoso. Aí ele parou um pouco. Eu fui nos eventos dele, eu modelava, via as dinâmicas que ele fazia, tentava fazer igual, fazia aquela de quebrar madeira. E assim, é engraçado que hoje eu tenho pouquíssimas fotos que eu vejo que eu vi num pendrive lá que tem, no hard drive lá no HD. E eu falava, caralho, mano, eu tinha 19 anos, eu colocava 30 pessoas e ensinava essa galera. Que louco, cara. Tipo, era muita audácia. Tipo, era audácia. Era uma, porque assim, não é nem medo. Eu fazia isso aí. Então eu tinha tanta autoconfiança, eu era bom, ensinava tudo. Também, porra. Porque se falar assim, cara, eu faria de novo hoje, puta, não sei, lógico que faria, né? Mas assim, naquele momento eu não tinha, eu nem pensava se ia dar errado. Era, fecha o contrato aí com o evento, vamos vender. Embora, né? Não ganhava dinheiro, empatava pela experiência, né? E foi bom, né? E foi aí que tu aprendeu também o mandarim, e aprimorou, né? Principalmente, eu acho, né? A escola te dá a base, eu achava que sabia falar. Chega na hora H, não sabe. Não sabia, aí eu tomei pau, fiquei assustado. Porque uma coisa é você falar uma outra língua, seja inglês, com um estrangeiro, com um americano que já foi pra fora do país e já conversou com outros gringos. Sim. Ele sabe que engasga, sabe que tem sotaque, sabe que a pessoa dá a volta, ele tá acostumado a isso. Agora, se você falar inglês, tá aprendendo e vai direto pra uma cidadezinha menor, esquece. O cara nunca falou com ele não consegue entender que você tá falando errado, né? E isso dava problema. Não tenho a menor dúvida. Pô, Lincoln, aí em que momento tu tem essa chave aí de você começar a ensinar português lá pros chineses? Eu queria entender isso aí também, velho. Isso aí foi curioso pra mim. O cara tá na China. Quem é que tá na China que vai aprender português? O principal fator é a sobrevivência. Ok. Não foi intencional. Eu precisava de alguma maneira pra me bancar, porque eu tentava vender as coisas, eu vendia um pouquinho, só que assim, era B2C, e B2C você vendia um negócio pra ganhar R$30, aí depois ganhava 50, 30, 50. Não dava pra pagar minhas despesas de mensais, assim, né? De aluguel, de comer. E por ter esse conceito sempre de empresa rica, dono pobre, tudo que a empresa vendia voltava pra empresa. Eu não ganhava um salário por um bom tempo, né? Não tinha lucro pra ter dividendo. E eu comecei a procurar emprego. E emprego, na verdade, o que aconteceu foi... Você pesquisa, tinha lá, professor de português. Eu falei, cara, eu vou tentar. Eu falo português, não deve ter muitos. Era o boom da cooperação Brasil-China. O auge, assim, que os chineses falavam, o futuro... A China vai começar a comprar muito do Brasil, o Brasil vai começar a comprar muito da China. E precisamos então quem souber umas palavras aí vai se dar melhor. Como a gente escuta hoje da China, era o que estava sendo falado lá.
Então tinha uma demanda dos chineses que já falavam um pouco de inglês, que queriam aprender uma terceira língua. Como tem aqui, o cara quer aprender francês, o cara quer aprender alemão. E aí ele ia e buscava o português pra aprender. Legal, que massa. E aí eu tava lá, falei, você já foi português? Eu falei, não, já, sim. Eu mentia lá, dei um... E aí eu comecei a dar aula pros chineses, montei meu método, montei meu material. Legal. E deu certo, os caras gostavam. Acabei conhecendo fornecedores chineses de determinados produtos, porque os maiores alunos eram donos de fábrica que queriam melhorar o relacionamento com clientes do Brasil. Então, tipo esse assim, o próximo bloco da gente, né? Que é onde que entra o que você faz hoje na China Link. E antes de falar sobre China Link, eu queria justamente também falar sobre China, final de China e Brasil, essa conexão de empresa. Esses 12 anos, né, que tu passou lá, morando lá, o que é que a China te ensinou sobre negócio que aqui o Brasil não se ensina? Olha, nada vai bater o jeitinho brasileiro. Ah, com certeza. Nenhum estrangeiro que eu conhecia é mais enrolado que a gente. Com certeza. Tipo... A gente é muito bom. Então a gente reclama de mão beijada, assim. Também acho. Aí vai falar assim, não, mas tem muita gente que é preguiçoso. Todo lugar tem. Gente que é preguiçoso, gente que quer trabalhar. Só que a nossa vantagem, quando o cara quer trabalhar, cara, ele é melhor. A gente é melhor que os outros. Só que assim, o que o brasileiro é ruim? A gente é muito ruim para tarefas repetitivas, que aí o chinês entra, ele faz muito bem. Se pegar assim, americano, europeu, mais quadrado, alemão, eles fazem muito bem. Muito bem. Porque eles fazem tudo by the book. Total. Tipo, esse é o livro? É pra fazer isso aqui? Ah, vamos pintar meu chão? Você contratou um cara pra colocar piso? E aí chegou, tem um balde ali no meio de tinta. Ué, mas você falou pra colocar o piso, mas tem um balde ali, ó. O que é pra fazer? É pra tirar o balde? Sim, é pra tirar o balde. Ok, o brasileiro vai tirar o balde, sabe que tem que colocar o piso. Vai desenrolar a guerra. Então essa eu acho que é a maior diferença, né? Agora vamos pegar, então, dado essa vasta diferença da gente pra todos os outros, o que o chinês faz muito bem, e eu sempre fiz sem querer a mesma coisa, ele não perde... Eu não diria que... É errado falar que eles não são criativos. E é errado falar que eles não inovam. Só que a maneira como eles fazem isso é bem diferente. Tanto que teve uma lei de patentes nos anos 90, que todo mundo que criasse patentes para produção na China, depois de 10 anos ela seria quebrada e os chineses poderiam usar. E os caras foram falar, 10 anos? Vamos aproveitar essa mão de obra aqui. Hoje em dia a China tem um monte de patente aberta, pega os métodos de alguém que investir em P&D, investir em pesquisa, desenvolver alguma coisa, e ele modela isso. Então o que o chinês é muito bom? Ele fala, cara, isso aqui tá dando certo? Tá dando certo. Copia. Pode copiar igual? Não. Então vamos mudar alguma coisa? Vamos mudar essas 3, 4 coisas? Mas o grosso que dá certo ele faz. Então vamos pegar de novo a loja da Huawei. A loja da Huawei, quando você visita ela na China, se você fechar o olho e te colocar lá dentro e falar, onde você tá? Apple. É igual a Apple. Por que o cara vai fazer um novo design de uma loja se tem alguém que já pensou nisso por anos e pensou o melhor formato? Com certeza. Então ele fala, copia. Total. E aí ele fala assim, poxa, mas a gente na Huawei tem carro. Então peraí, então vamos usar o formato da Apple com espaço diferente para carro e vamos colocar isso aqui? Só que a base dos 80% foi igual. E a maioria das coisas que eles fazem por lá das grandes marcas é modelando o que alguém tá fazendo para dar certo e otimizando. E a gente quer sempre falar assim, não, vamos criar algo zero, vamos inventar. Não, cara, não inventa. Qual que é o modelo que tá dando certo? Eu modelo muita coisa. Também. Eu acho que isso que você trouxe também, Lincoln, parte também do ponto de vista da gente saber de onde que a gente é bom, né? E eles, os chineses, entenderam no que eles são bons. E executar coisas, fazer coisas, né? Eu acho que isso serve pra quem tá também aqui assistindo a gente. Quer entender no que você é bom. Não tem a menor. Não, mas eu vou até além, cara. Eu vou falar, o chinês não era bom em várias coisas. Aí ele copiou quem era bom. Exato. Eu não sou bom nisso, então vou ficou bom naquilo e continuou fazendo. Aí depois eu mudo. Não tem como. Se você faz bem eu copiar igual, eu vou fazer igual. Era essa a linha, né? E modelar. Por exemplo, a gente na Brave, o que é que a gente faz? Eu trago lá o que rolava na Ernst Young, na Netflix. Eu sei o que é bom, porra. O que os caras faziam que era benéfico. A gente adapta a nossa realidade e toca o pau. Por exemplo, eu entendi, eu como funcionário Netflix lá em Portugal, eu entendi que o cara, quando beneficiava a mim enquanto funcionário, eu gostava pra caramba e entregava mais pro cara. O que eu faço hoje? A mesma coisa. Eu dou o Hub, dou plano de saúde, dou não sei o que, porque eu sei que o cara vai me entregar de volta em resultado. É a mesma coisa, porra. A gente sempre tem que modelar. A nossa empresa, a nossa consultoria, ela é modelada da Ernst Young, de entrega, de estrutura. O que mudou? A gente entrega digital. E os caras presencial. Ponto. Então, pra mim, modelagem também é um negócio fundamental e é o que leva o cara pro sucesso. Atenção a isso. O próprio Lincoln, né? Quando a gente foi lá agora, ele falou que tinha lá que quando o lead entra, o SDR, né? Já tem a máquinazinha IA que já pesquisa o nome, o CNPJ. A gente levou lá pra Breve, a gente já fez, já tá rodando. Já tá rodando. Quando o lead preenche os dados, ao invés do nosso time de SDR de ir atrás pesquisar. Qual é o nome do menino lá, o motorista? O Marcondes. Marcondes.
A gente voltou, porra, com o Plaud. O gravador ligado. O gravador ligado, a gente trocando ideia, gravando tudo, inteligência artificial rodando, já mapeou tudo, as ações. Caião, detona. Aí tem um menino aí, nosso... É ele que toca o tech, Ele né? e o menino ali, Gabriel, que tá ali por dentro, já tá ali tocando. Nossa plataforma, né? Nosso software. E eles já botaram em ação, velho. Agora, pingou o lead lá no Pipe Drive, né? Ele caiu lá, automaticamente as SDR já recebem mensagem, automaticamente o Closer já recebe um script pronto. Eu vou te falar uma nova, daqui a pouco a gente tá fazendo. Já tem mais aprendizado. Tem umas 2 novas ali. Ai, aí eu gosto. E agora a gente tá focado 100% nisso, velho. Isso aí é bom pra caramba. Aí eu já queria linkar também aqui, Lincoln, com a China Link. Hoje o Lincoln é a maior referência do Brasil no que tange a importação da China. E eu queria que tu falasse pra galera aqui o que é a China Link, o que é que vocês fazem, qual é o teu core. Conta um pouco disso aí, por gentileza. Bom, em resumo, a gente ajuda empresas a começar ou melhorar as operações de importação. Legal. Então, alguém que não importa, a gente desenvolve uma maneira que ela comece a ser uma importadora, e alguém que já importa, a gente otimiza isso para ela ter mais eficiência e um custo melhor. Pronto, isso que tu falou agora de eficiência e de custo, né? Isso que eu quero, essa é a pergunta que eu quero te fazer. De que forma a China Link hoje ajuda esse empresário que hoje, por exemplo, ele traz produtos e ele paga mais caro? É na margem, é na eficiência, é na logística? O que é que vocês fazem? Existem 3 motivos para importar. Tá. O primeiro deles é preço. Tá. Então, assim, obviamente, vamos falar de marketplace. Se você pegar os grandes marketplaces hoje, acho que os últimos 3 anos ainda é possível. Mas daqui 3 anos, se você não fabrica ou se você não importa, vai ser muito difícil você ter margem para sobreviver. Senão você vai só tá gerando dinheiro. Uhum. A regra é, se eu compro de alguém que está importando, se eu importar nas condições similares, eu vou ter um preço melhor. Então essa é a primeira regra. Então, beleza, se eu tenho um preço melhor, eu tenho mais share, ou eu vendo mais, ou eu tenho mais margem, eu escolho a estratégia que eu quero fazer. Primeiro motivo. Segundo motivo, você tem controle da cadeia de fornecimento. Vamos falar de novo das pessoas que vendem, dos varejistas que vendem online para depois ir para offline. Quem vende online, se você compra de alguém que já importa, é muito comum falar, cara, esse produto acabou. Porque tá chegando, porque ele vendeu demais, porque ele não controlou bem as compras. E você, no que tá comprando de um importador, a sua única escolha é tentar achar alguém que venda, número 1. E o segundo é fechar o anúncio, se você não achar. E você toma uma punição muito grande dos marketplaces hoje em dia por ter um anúncio rodando e ter ruptura de estoque. Sim. Porque ele quer dar preferência nos anúncios de cima quem vai ter profundidade. Isso. E aí você vai ter que fazer todo um trabalho de novo, de entregas, de vendendo aos pouquinhos para voltar para uma primeira, para ficar lá no topo. Então muitas empresas optam por importar porque eu controlo quando eu vou ter produto ou não. Ok. Eu não quero depender de um outro. Eu quero ter uma coisa sempre. E se você pensar, pode ser a estratégia, tem empresa que usa isso como estratégia. Sim. Eu vou ser uma empresa que eu sempre tenho produtos. Meu preço é um pouco mais caro que o mercado? É, mas eu sempre tenho. Tá tudo certo. Então pode ser um caminho. E olha só que engraçado como às vezes o contraditório é o primeiro de preço. Tem muitas empresas em determinados momentos, quando tem alguma shortage de algum tipo de produto, que eu importo pagando mais caro só para vender. Porque às vezes o mais caro não é que é o dobro que vai tirar a sua margem. É um pouco a mais que você ganha menos. Então isso aconteceu num grande momento com garrafas de cachaça artesanal. A indústria de vidro é um monopólio que não é todo mundo que consegue comprar. E você não consegue fazer o que você quer. Você tem que fazer o que a indústria quer te vender. E aí a indústria fala assim, cara, eu não vou vender mais isso aqui. O molde foi encerrado e eu não vou produzir outro. Se você quiser, tem essa nova aqui, ó. Você fala, poxa, mas meu rótulo, minha embalagem, display, foto... Ah, cara, eu sinto muito. E aí eles começaram a pagar mais caro na garrafa. Porque o ponto é mais fácil pagar mais caro numa garrafa ou não vender meu produto? Uhum. E a maioria das pessoas, dos empresários hoje em dia, eles não olham o custo de não vender algo. Isso. As pessoas ficam muito relaxadas quando ela não tem um produto ou uma determinada disponibilidade para atender. Sou um prestador de serviço, não tenho disponibilidade naquele momento para atender o cara. Qual que é o custo de perder esse cliente? Porque o CAC, a gente sabe que tá cada vez mais caro. Isso. Para trazer um cliente tá caro pra cacete. O cara chegou até você, clicou no seu anúncio, falou e você não consegue atender, se não tem produto, ou pior cenário, é um cliente antigo que já compra de você, tá há um tempo, voltou para colocar um pedido de novo, você não tem. Péssimo. O que ele vai fazer? Vai deixar de comprar? Óbvio que não. Escolher outro e ele vai ligar e vai fazer uma cotação. E é nesse momento que, de repente, tem um sedento que vai ter um preço melhor. Uhum. E ele fala, caramba, eu tô há 5 anos comprando com esse cara aqui, é R$10, o cara na primeira ligação me vende a 9? Poxa, sacanagem. Pode causar uma frustração, você vai perder um cliente para sempre. De repente, o vendedor que estava atendendo esse cliente antigo já estava meio de saco cheio. Você pegou um cara que super atende bem, feliz, quer esse cara a qualquer momento. Então você perde um cliente por não ter produto.
Então, o custo de não vender hoje, principalmente para quem trabalha online, ou o custo de não ter disponibilidade porque você não gerenciou bem os seus recursos humanos, seja em serviço, é muito mais caro, às vezes, do que... Do que fazer um controle melhor de compra, de fornecedores e de lead time. Isso vale também para serviços. Não, né? total. Vamos falar assim, o médico não tem agenda. Você fala, caralho, coloca outro médico. Total. Fala, bom, põe dois, põe outro cara para atender. Você vai cobrar mais barato porque ele não é a figura principal ali? Então essa aqui é 100, essa aqui é 200. Você quer o de 100? O de 100 tá aqui. Não, eu quero de 200. Olha, de 200 é isso. E cada vez mais você vai subindo o preço de 200 para esse sempre ter a agenda disponível e vai nivelando os de 100. Você vai ganhando mais dinheiro no bolo. Que é o que a gente faz quando a gente pega a clínica, por exemplo. A gente tem cliente de clínica odontológica, que a gente pega o casal ou o cara que é o dentista. E esse cara, exatamente, e a gente coloca ele, peraí, porra, calma, tu tá se atrapalhando aí na tua agenda cheia, vamos fazer o seguinte, vamos te colocar aqui no pedestalzinho. A tua consulta aqui hoje, aqui a gente vai ser 750 e vamos trazer mais 2 pessoas mais jovens que possam atender a galera de uma maneira geral. Quem quiser ir contigo, tá tudo certo, porque veio buscar o teu método, teu atendimento. Mas quando tu não tiver tempo e quem quiser pagar mais barato, pega essa galera aqui menor. Isso aumenta ticket médio, isso aumenta faturamento, isso aumenta a volumetria, que é a quantidade de pessoas que vai lá durante o mês dentro daquele estabelecimento. E aí, velho, é uma enormidade de possibilidades. É infinito. Então, assim, o primeiro motivo, acho que assim, tá de novo, a importação não é só para preço, é para controlar a demanda. Legal. Terceiro, e acho que para mim aí é onde tá o segredo de tudo, que é essa só a importação proporciona. Personalização. Ok. Você muda embalagem, você muda formato, você muda potência, você muda função, você monta kit, você coloca material promocional junto, você coloca o que você quiser num produto. E aqui no Brasil, quando você tenta personalizar, o máximo que você vai ter é uma máquina laser para colocar o logo em alguma coisa e costurar o login onde dá ali numa máquina de bordado. Agora, quando você fala pra China e fala assim, cara, eu queria mudar esse produto de roxo pra fazer verde e limão, tá bom? Ele é quadrado, mas eu queria redondo. Tá bom, tem o cuso molde. Não, ok. Eu queria fazer com que fosse o dobro da velocidade da função dele. Ó, vai ter um custo, mas pode ser. Total. E aí, no Brasil, principal, se você conseguir chegar numa indústria grande pra produzir o seu produto, se você falar assim, cara, você não pode produzir com a minha marca, eu vou gastar a minha linha de produção pra produzir pra você, você tá maluco. A China fala, claro, eu existo para isso. Então essa é a diferença. Quando o empresário entende que o segredo do futuro é a marca própria, é ele fazer marca, é ele criar uma loja, chama a loja oficial lá no Mercado Livre, tem um e-commerce legal, usar os influenciadores e os creators para live shop para vender, usa o Instagram para ganhar autoridade. Quando ele entender que o jogo é esse, que não é ficar importando o mesmo produto que o chinês traz, que todo mundo traz na guerra de preço, aí ele começa a ganhar dinheiro. E aí não tem como não ir para a China. Ou você vai ter que industrializar alguma coisa no Brasil, e isso também depende de comprar máquinas da China para você trazer. E assim, é difícil, gasta muito dinheiro, gasta estrutura para montar uma indústria, né? Ou você produz pronto. E temos um case desse. O menino daqui de São Paulo, a Ezu. A Ezu é uma... É verdade. E-commerce, né? É um e-commerce de produtos veterinários. E ele entendeu que não deveria mais vender os produtos de fornecedores e que ele deveria criar a própria marca dele. O jogo dele virou dessa forma. E aí para mim o grande detalhe tá aqui, porque o que ele faz é, ele terceiriza... Ele fala marca é colocar o rótulo, né? A marca dele, colocar a marca dele. Só que o que acontece com o jogo aqui, que eu acho que a China ajuda muito aqui nesse sentido, na margem. Esse cara, ele fecha uma terceirização da industrialização aqui do Brasil. E fechar a industrialização da China... Ele, apesar do volume vai ter que ser maior, né? Pra trazer isso. Mas ele vai ganhar muito mais na margem. Você entendeu? E esse, pra mim, também aqui é fundamental, esse jogo. E aí, Lincoln, tem um detalhe também que pra mim é importante, que existe uma máxima, e que, porra, isso é um paradoxo maluco, de que na China só tem produto lixo, merda, de classe C. E aí existe, na verdade, desde E até F, né? Classificações. E eu vejo que hoje até menos do que antes, né? Cada vez mais muito menos. Ruim, mas eu queria falar mais uma coisa do canal, que os empresários têm que prestar atenção, é que quando a gente pega 15, 20 anos atrás, a demanda sempre vai ter uma crescente proporcional por ano, ou dependendo, um ano cresce um pouquinho mais para aquele produto, e o que segurava as empresas novas de entrar, os novos entrantes, era a oferta que era limitada. Por que a oferta era limitada? Tinha só alguns produtores daquele produto, no máximo 3, 10, e tinham alguns pequenos, grandes importadores, outros 3, 10. A oferta vinha dali. Não tinha de onde você pegar produto. E quem tá mais escasso, quem mandava era a oferta. O jogo mudou totalmente. E as pessoas não têm noção desse jogo.
Quem manda hoje é quem tem o controle da demanda, é Ok. quem é canal. Aham. Então, se você deu o exemplo da marca própria, né, ali, porque se o cara, o veterinário, ele tem todo o controle do canal da representação, ele tá na ponta com o cliente comprador, Exato. ele manda. Parece qualquer coisa. ele que Não manda. é mais o cara que tem oferta, Esquece. porque ele manipula a oferta Exato. e controla o que ele quer vender. Controla o que ele quer vender. Então, todo mundo que hoje é um cara, poxa, mas eu aqui tenho muito canal porque eu tenho esses contatos. Cara, você tem controle para fazer isso. Poxa, eu sou um influencer, eu tenho muita distribuição online. Você é um contato. Você é um canal. Eu tenho aqui no marketing, você é um canal. Então mudou um pouco. Quem manda é quem tem realmente audiência, quem tem o canal, né? É tanto que, vamos pegar o conceito do live shop que tá chegando, que a China trouxe. O Mercado Livre está investindo em entretenimento. Sim. Outras empresas, Netflix está tentando comprar coisa de logística e Isso. aproveitando a audiência. Todas as empresas vão querer cruzar o entretenimento com a compra. É esse Porra, e faz total sentido, porra. O cara tá ali na página É um da canal, né? Netflix, a Amazon já faz isso, né? Mercado Livre já começou a fazer. Shopping, tá assistindo ali o vídeo, vê cada Lincoln, pessoa usando ali o produto. Eu tô há 12 anos fora, né? Do Brasil. E venho pra cá pra trabalhar e volto, né? E eu não. Agora viciado no Mercado Livre. Viciado em Mercado Livre. Eu não conhecia o poder do Mercado Livre de perto, eu como usuário. E os stories do Mercado Livre ali que você vai vendo, os videozinhos do cara testando Clips, o produto, os clipes, é assustador, É. cara. O cara tá ali no entretenimento e, pô, compra. O algoritmo É. já pega E chega o que amanhã, você dependendo do que gosta. for. Isso pra mim No é mesmo louco. dia, até. Chega no mesmo dia, dependendo do horário do produto da loja. Isso pra mim é sensacional. E cada vez mais a gente percebe que os produtos que vêm da China, dependendo da classificação, tem sim produto de qualidade. Tudo vai depender do quanto você está disposto a pagar e investir. É que assim, o que acontece? Tem aí uma dica cultural aí para lidar com os chineses. Se você apertar muito o preço, o chinês ele vai fazer o que você tá pedindo. Mas ele vai. Mas ele vai fazer a entregar qualidade. pelo preço que você tá pedindo. Então essa é a sacada. Ah, o produto custa 10, não, mas eu quero pagar 7 porque eu sou negociador. Não, faz por 7. Não, se fechar 7 eu fecho. Aí você some, volta, faz 7 que eu fecho. Aí o chinês fala, tá bom, 7. Ele vai te entregar o produto 7. Tipo, ele não vai te entregar o produto de 10 e vai perder 3. A China é muito boa em achar maneira de fazer algo mais barato. Uhum. Ele tem o processo dessa reengenharia, com a engenharia reversa, né? Vai tirando, né, Lincoln? Então, pô, eu uso uma matéria-prima reciclada, eu uso um parafuso de segunda, exato. eu uso isso aqui. Quando você vê, você consegue. Só que não é o mesmo produto. Com certeza. Então, aí que criou essa imagem de que, poxa, o que eu compro de lá é barato. Obviamente que tem pontos fora da curva, como fornecedores errados, gente mal intencionada, como tem no mundo todo. E com tua experiência e experiência da China Link, vocês direcionam, obviamente, para sim, aí a gente visita a fábrica, tudo. Agora, Apple é fabricado lá, grande parte da produção é lá. Huawei, a Xiaomi, BYD, e a maioria dos produtos eletrônicos tem às vezes 60%, 80% da produção na China. Ele só é concluído. Os produtos alemães, tem grande parte dos produtos alemães que 90% da linha é feito na China, e aí ele só deixa a linha ultra premium made in Germany, que o resto é feito na China. Só que a marca já está consolidada. Até o que é legal, falando de marca própria, falando de país, você pode contratar uma empresa de design alemã, uma empresa de designer portuguesa, italiana, para fazer um design no produto, produzir ele na China. A sua embalagem, você escreve todas as principais descrições do produto em italiano, e embaixo você coloca em itálico em português. Ok. E aí é um produto que parece que é italiano, só que tá escrito Foda. Design in Italy, made in China. Made in China. Que é Foda. igual que a Apple faz. Assustador. Um produto que custava 50, você pode vender por 90, porque ele parece que é italiano. Exato. E aí teve um todo o custo seu bem menor. é foda. e todo o seu posicionamento de comunicação, quando você coloca a bandeira da Itália, Com coisa isso certeza. aqui, estilo, e você fala, meu, isso aqui é italiano. Legal. Claro. Ô, Lincoln, eu vejo que existem muitas hoje assim, marcas que fazem o que tu faz, né? E o que fez da tua marca ser o que ela é hoje? Uma marca tão grande que domina boa parte do mercado. Eu teve, no começo, lá atrás, eu tinha duas escolhas. E eu acho que eu fui o único que tomou a estratégia do branding. Ok. A maioria dos empresários daquela época, que eu vejo até hoje, eles optam pela estratégia do founder-led growth, Sim. que é usar a imagem dele para vender o produto. Ele é maior que a marca. Mas tu diz da tua área. Da China Link. Lá atrás, também. eu comecei a aparecer, tanto é que assim, eu fiz um canal no passado do YouTube, 2013, eu comecei a gravar. E eu não gravei um canal Lincoln, era o canal China Link Trading. Eu era um coadjuvante do canal China Link. Eu colocava outras pessoas para gravar conteúdo por lá, ficava um programa de TV falando de China. Quando a gente ia fazer marca, propaganda, eu nunca quis aparecer, eu aparecia de coadjuvante. E quando pega outras empresas, era ele falando, a mentoria dele, ele se divulgava, o nome ficou mais forte. Então isso deu muito mais força quando eu fui para o Brasil. Qual que foi a segunda estratégia? Eu comecei a participar de eventos. Então eu usava muito estratégias de branding em eventos que eu tinha ROI de alguma maneira, ou seja, eu estaria exposto naquela região física, conseguiria atrair leads e se pagar o próprio custo do evento. Eu nunca fiz um evento
onde eu não poderia adquirir clientes altamente propícios a fechar um negócio meu, naquele, por exemplo, eu não vou fazer um evento de moda, talvez. A moda hoje em dia tem a confecção, né? Mas um evento totalmente diferente do MCP, talvez um evento de social, de marketing, não faz muito sentido. Agora, se é um evento de produto, eu tentava cruzar isso com a importação. E aí, repetindo isso diversas vezes dos eventos, estando em todos os lugares, e o branding voltado para a empresa, aí eu somo o último fator, que foi a gente usar os influenciadores bem, foi o que fez a gente ser conhecido. Porque tem uma regra de autoridade que eu uso bem, eu falo pra quem pergunta, você ser famoso ou ter autoridade não é você falar de você mesmo, é quando os outros falam de você. Então ontem a gente tava num jantar de um clube que eu faço parte, aí o pessoal falou assim, pô, Lincoln, você não fala muito do que você vende. O clube, porra. Não tem frescura não, vai falar do G4. O clube da G4, tava no G4, porra. Aí o pessoal falou assim, poxa, mas você não fala muito o que você faz, né, Lincoln? Tava numa mesa, tinha uns 10 empresários. Eu falei, mas você sabe o que eu faço? Ele falou, não, eu sei. Aí eu falei, você não sabe o que eu faço? Sei. Você não sabe o que eu faço? Sei. Ele falou, pra que eu preciso falar? Os outros falam de mim. Eu não preciso, mas então assim, é um tipo de consciência diferente, né? Os outros falam de ti? Como é que eles chegam a saber o que é que tu faz? Porque pesquisa, porque te vê na rede social, o que é? Eu sou muito ativo nesses eventos. Verdade também. E eu sou muito ativo, e tanto em rede social, então tem esse aspecto, que as pessoas sabem o que eu faço através disso, mas as pessoas que eu escolhi para ser meus advisors e começar a cooperar, quando os clientes me veem com essas pessoas, automaticamente eles sabem o que eu faço. Isso é importante. E você realmente é muito ativo, a gente vê. Você está em todos os eventos, inclusive a gente também está começando esse movimento e participando, inclusive estamos lá no Scale, e em breve também vamos pro G4 A única regra que eu dou aí pros empresários e é muito difícil falar isso pra maioria, porque ninguém consegue ver dessa forma, você primeiro precisa pagar. Total. Tipo, não tem jeito assim, a pessoa assim, mas eu vou pagar para acesso? Sim. É isso aí. Mas eu tenho que pagar para ter naquele... Sim. É isso aí. Então assim, eu não tenho nenhum medo hoje de pagar. Né? Eu não tenho medo de pagar, porque assim, vou pegar um exemplo, a gente tem um contrato, o Thales tem um contrato, ele é um dos nossos embaixadores, tudo, e é um puta... É caro pra cacete, ele é um dos caras mais caros. Aí você fala assim, pô, o que tá no acordo? O acordo tá 1-5, é só isso que ele tem que fazer. Tudo bem, tá bom. Só que eu acho que eu consigo alguma coisa a mais, dependendo do que for, vamos ver. E ele é um cara muito também by the book. Cara, é isso que eu tenho que fazer, eu só vou fazer isso. Okay. Só que ele me conheceu, ele viu como eu penso, ele já foi visitar minha operação. E aí tem um documentário internacional, um produtor de documentários que gravou alguns pro Net Geo, de documentários específicos. E ele queria gravar um documentário de IA, de como ela tá mudando a vida das pequenas empresas. E tentando democratizar a IA para os caras que ainda têm um preconceito. Documentário global, que provavelmente vai pra Net Geo também. Legal. Chegou pro Thales, vai gravar com o Thales, aí o cara falou assim, pô, mas e aí, como é que você acha que tem que gravar? Ele falou, cara, você tem que visitar a operação do Lincoln. Foda. Vai lá no Lincoln gravar isso aqui, que é um puto empresário, não sei o que e tal. O cara me ligou, me procurou pra gravar esse documentário, e assim, quanto custa pra sair no documentário? Nada. Ele foi lá, gravei um trecho específico, não sei quanto eu vou aparecer ou não, se é um trechinho. Se for 30 segundos, já valeu. Depende de como eu uso isso pra marketing, reposto e faço barulho. E é um documentário internacional, é uma empresa falando pro mundo todo. Espetacular. E aí, é só conseguir isso porque eu paguei o contrato de alguém? Sim. E a gente também tem, pô, o Alfredo, inclusive, é um cara que a gente se conheceu assim, inclusive. O Alfredo, né, cara, a gente é um cara que a gente já fez parceria. Inclusive, Alfredo, você fala, responda minha mensagem. É mais fácil falar, assim, o Alfredo é mais fácil falar com o Nicolas, né? O assessor dele. Fala, quem lida com o Nicolas é Caio aqui. É mais fácil, eu falo com o Nicolas, assim, eu sei as horas que... eu nem peço. É um cara que, inclusive, tá com a gente já desde outubro, a gente tá junto com eles, inclusive. E, porra, e pra mim é isso também, a gente ter abertura e a gente poder estar nos locais. Por isso também ajudou muita gente, ajudou pra caramba. Na verdade, a gente teve um ganho assustador. Quanto mais esponja a gente mais isso é melhor, é só isso. E assim, a mente dele é muito rápida, né? Exato. Fala, por que você não faz isso, isso e isso? E de novo, ele faz isso pra todo mundo. Ele faz isso pra todo mundo. Cabe você ouvir, falar, cara, legal, aqui, costura ali. porque ele tá o tempo inteiro dando ideia. Aí, nossa, legal, é mais maluco, mas isso não é pra mim, não. Aí vira e mexe, ele tira 50 conto seu. Mas assim também a gente vai aprender. Eu também tô aprendendo a fazer essa porra.
Aí ele quer conversar comigo, eu falei, não, vem aqui no podcast conversar. Aqui, ó, eu vou arrancar dinheiro seu, Rodrigo, daqui a pouco. Se preocupe, não. E aquele dia que a gente tava lá, também com ele, eu aprendi muita coisa. Voltei pra casa vendendo tudo. Inclusive aqui em São Paulo também. Aí a gente começou a fazer, por exemplo, o contrato com o BioID, a gente começou a ter a Oracle que chegou com a gente, a gente começou a enxergar tudo de uma outra forma e foi a partir dele. A partir ele bate muito numa tese, e eu sigo, que o ROI não é financeiro. Exatamente, ele falou isso pra gente também. Tipo, cara, esquece ROI financeiro, esquece fazer conta. Quando o cara começou a fazer conta, assim, ele já tá no caminho errado. Quando eu falo, a gente tava até falando desse contrato esses dias lá numa outra reunião. Aí falou assim, mas nesse, pô, você fechou o contrato com o Alfredo? Eu falei, porque você absorve isso, você faz aquilo com o influenciador. Ele, não, mas me explica exatamente o que tem. Aí a galera mesmo já tava na conversa, falou, esse cara já... Esquece, porque assim, ele já é o cara que tá querendo ver o que eu tô pagando aqui, o que tem. E não é bem isso, né? Não esquece isso. Paga isso aí, depois você vê o que tem, né? Paga, só do cara tá 5 minutos com, por exemplo, você, só 5 minutos que a gente tá conversando merda, que seja groselha, já vai sair coisa boa mesmo, o cara vai aprender alguma porra. E o cara vai lá, aplica e faz grana. Então esse ROI aí financeiro, ele é só um ROI. Inclusive eu uso isso também na minha formação. Um retorno do investimento é financeiro. Tem outro que é imensurável, que é conhecimento, que é ferramenta, que é network. Pô, você tá aqui sentado na minha frente por causa dele. Que é brand, que é marca. Como é que seria pra eu te arrancar lá de Santos, porra? Tu veio pra cá por isso. E por os teus compromissos. Mas como é que seria pra eu te arrancar de lá? Sem a gente se conhecer, sem ter um ponto em comum. Isso pra mim é fundamental. Falando sobre isso, pra gente poder já se encaminhar aqui pro final por causa do teu horário, eu só queria saber da Canton Fair. Tu leva empresários lá pra China e eu quero saber o que é que tem lá. Inclusive eu e o cara, a gente quer ir em outubro, eu quero saber o que é que tem lá, o que é que a galera faz, como é que é isso? Conta rapidinho aí, Lincoln, pra gente fechar. A Canton Fair é a maior feira multissetorial do mundo. Tem um espaço ali de 16 AMBs de produtos. Excelente. São mais de 35 mil expositores que estão por lá. São 5 dias. Desmonta a feira em 3, monta outra feira, mais 5 dias, desmonta e monta em 3 dias, 5 dias. Massa. Então, total são 21 dias de todos os produtos, mas poucos empresários ficam todas essas fase 1, fase 2, fase 3. Eles escolhem a fase que ele quer. Como é que ele escolhe a fase? Cada fase tem produtos diferentes. Uhum. Então, eu quero ver esse produto, quero ver aquele. E o que é interessante? Eu acredito muito em viagem para você tanto abrir a cabeça, sim, e estar junto com outras pessoas, como a gente falou, você acaba tendo insights para o seu negócio. E lá, por exemplo, para essa turma de abril, tem 510 empresários que vão, né? Cara, 500 pessoas. E eu faço um negócio que todo mundo tem que ir se apresentar por um tempo específico. E não tem preço. Você ouviu o business de outro cara. Fala, cara, eu faço isso. Fala, caramba, isso aqui, cara, é um business. Ele fala, meu foco é isso, eu vendo através desse canal, eu tenho esse relacionamento, você vende para governo, aí o outro você vende online, eu tenho loja física, eu tenho 30 lojas. E aí, dependendo de quem você se aproxima, você pega muitas práticas boas. Isso que é o que eu gosto mais, não tirando em si a feira, tô falando nem que chegou na feira. Mas o pessoal vai para lá, eles veem tendências do que está sendo produzido, do que vai chegar no Brasil, porque todo mundo está produzindo as coisas pro ano seguinte. E não é uma coisa assim, nossa, é revolucionária. É pegar o mesmo produto que existe com certas modificações que vai começar a chegar. E o que a gente é o representante, né, é o maior grupo que leva os empresários do Brasil para lá. Se somar os dois, assim, dá em torno de 800 mil pessoas por ano que a gente leva pra China. Então agora em abril tu vai levar 500 empresários? Já tem. A gente teve que fechar, né? Parou de... E lá, então, não vai só o cara que quer comprar algo. Vai o cara que vai pra... Olha, hoje a assim, a mente, gente já divide 60% varejistas. Vamos falar assim, que é varejista barra indústria, porque é o cara de produto que eu falo. E aí eu coloco de 30% a 40% de serviços barra estou aqui para investir em algo. Muito bom. Pô, a gente vai, com certeza, vai ser um negócio que a gente vai fazer, a gente vai com você, pra gente fazer um negócio bem massa, fazer uma cobertura bem legal pros nossos quem nos acompanha, nossos empresários, né, Caio? Que eu acho que é fundamental pra aprender, ver essas conexões, ver também o que é que pode acontecer pra 2027. Isso pra mim é fundamental. Bicho, eu tenho milhares de perguntas pra você, mas eu sei que o teu horário tá bem escasso. Em 2006, o Lincoln Fracari pegava ônibus e metrô por... Vin Diesel brasileiro, pai. Tem que respeitar, hein? E de novo, aí outro, esse aí foi o Fernando Miranda, né? Esse aí é um cara fantástico. O cara, acho que mas hoje ele é o líder pra mim, referência de conteúdo digital e growth, não tem cara melhor que ele, né? É, muito bom. E aí você pega, ele também é um dos caras que tá no nosso pool aí de advisors, né? O quanto vale isso aqui? Ele gravar um vídeo falando, não tem preço. E aí ele fez porque ele me conheceu, porque ele veio, e aí esse vale no mesmo ponto. É maravilhoso. Inclusive o pessoal da Easy Flow que tá chegando aí, fica no guarda-chuva do Deno, não sei se tu conhece. Que tá junto lá com a gente. Né? Que tá junto com a gente também, a gente passou, saiu do Pagar, fomos lá pra ele, tá falando da propaganda aqui. Ô Lincoln, pra gente fechar aqui, pra vocês ir embora pro seu compromisso, olha, esse bloco de liderança aqui todo, ó, eu não fiz. Tá. Então você já tá convidado pra um segundo episódio. Escala. Quero ter você sim pra falar de escala, de growth, de serviço,
porque, bicho, eu acho que é o teu call, eu acho que foi massa, espero que você tenha gostado dessa parte. E pra gente fechar, eu queria te perguntar, qual foi a tua decisão mais solitária como líder, na sua vida empresarial, pessoal? Qual foi a tua decisão mais solitária como líder, velho? Tiveram várias, né? Que eu já peguei aqui algumas. Eu lembrei de uma, eu vou falar a primeira que veio, assim, né? A primeira que veio foi... Eu quase quebrei na crise da Dilma. Ok. Mas existia Finalink, já tava rodando. Já tava de 2014, né? Eu quase quebrei nessa crise. Foi um momento que eu tinha vários sinais que eu deveria downsize o time, que tava tudo indo pra baixo, que tava afundando, e eu tinha aquela mentalidade ainda mais coração do que um braço de gestor ali, né? Uhum. E eu falei, cara, não, fica tranquilo, gente, a gente vai ver uma crise, vamos remar todos juntos, e é isso aí, e o barco afundando. Não, e é isso aí, é isso aí. E, foi muito ruim. Foi a época, só pra vocês terem uma ideia, que o frete da China pro Brasil, ele é muito oferta e demanda. Ele ficou de graça. Foda. Cara, só tira o container aqui. Ninguém queria trazer os produtos, porque ninguém tinha confiança no que ia acontecer no futuro. A importação você compra para vender depois. E eu quase quebrei nesse momento. Assim, foi uma decisão ruim. Aí eu fiquei meio deprê, foi a época que eu meio que engordei, que eu cheguei a 130 quilos. Depois eu voltei, mas assim, porque eu falei, caramba, tudo que eu construí por todo esse tempo vai acabar agora, cara. Que merda e tal. Você vai entrando num menino, né? Num espiral de deprê. Muita gente saindo também, indo. Eu tive que demitir todo mundo, eu quase não tinha dinheiro. Não, eu tive que demitir todo mundo, porque o pessoal continuou acreditando na ideia. Eu falei, não, vai dar certo, vai dar certo. E aí, todo o dinheiro que eu guardei, vamos falar assim, tive que demitir. Aí tive que começar de novo. Aí, qual foi a decisão mais fria, eu diria, que eu tomei? Foi depois disso, na pandemia, mesmos indícios, crise, não sabia quanto tempo, foi uma crise muito menor, mas mesmas coisas foi quando eu não vendi nada por 2 meses. Por que eu não vendi nada? Porque a China parou por 2 meses. E aí eu tomei algumas decisões, mas naquele momento eu lembro que estava no Rio de Janeiro, tinha um evento com 130 pessoas vendidos, na terça-feira, eu tava lá no Rio na segunda, e aí anunciaram que não ia ter mais nenhum evento na semana. Falei, caramba, porque não tinha nenhum evento, tal, estranho. Aí começou, não, tal, gravei um vídeo na praia, lembro que foi um dos primeiros vídeos a viralizar anti-fechamento, porque eu falava, como é que todo mundo vai trabalhar? Eu falei minha pandemia, eu viralizei um pouco meu canal falando disso, né, que eu era contra o fechamento completo. E na terça foi evento, quarta-feira não tinha mais voo, não tinha como voltar, o hotel te expulsou, era um desespero, tive que alugar um carro, voltar dirigindo à noite pro escritório. Quando eu chegou no escritório, eu demiti 3/4 da empresa, assim, né? Coloquei todo mundo na sala, falei, eu não vou passar por isso de novo. Falei, gente, me desculpa, é isso que vai acontecer, eu não sei, por isso tá, vocês estão... Depois decisão a gente... super difícil, né, bicho? Não, essa foi a mais difícil. Porque, E assim, depois quando melhorou, tu trouxe algumas... várias pessoas de volta. Não todas, mas várias. Mas tinha o quê? 25 pessoas na equipe, foi tipo 18 embora. Putz. Foi tipo, tchau, gente. Aí eu lembro que eu falei chorando, que eu fiquei muito chateado. Acredito. Porque eu sempre sou muito apegado com o time, sempre fico junto. Eu diria que essa foi uma decisão mais... Ô Lincoln, eu tô falando um negócio aí que pra mim é muito foda. Desculpa, mas eu tenho que perguntar, velho. Nesse momento difícil, nesse momento lá da Dilma, em que você sofreu com isso, naturalmente tu ficou devendo aí fornecedores, parceiros e etc, né? E pessoas que tinham confiança em ti, e que tu ficou muito triste, acredito eu, de ter acontecido aquela situação, e acredito eu também que em algum momento tu foi lá e arcou, e pagou, e resolveu esse problema. Como tu ganhou a confiança de volta dessas pessoas que viveram nessa crise? Você vai achar meio, não é caô, mas eu não fiquei devendo ninguém. Ah, foi? Graças a Deus, que bom, ninguém. velho. Eu tenho um orgulho, assim, de... A única vez, acho que eu falei, fudeu, eu acho que era assim, 2012, 13, ia cair a folha no dia, eu pagava todo dia 1, né? E era março, dia 1 de março a folha. Eu falei, cara, não tem dinheiro pra pagar folha, fudeu, tem 6 pessoas só, o que eu vou fazer? Já era, cara, não sei, eu vou chegar amanhã, vou pedir, tipo, não sei, nunca tinha acontecido antes, não tenho que pagar, vou falar. E aí chegou o dia 28 de fevereiro, ô Lincoln, vou te adiantar um pedido aqui, porque não sei, era um cliente de semi-joia, vou te adiantar um pedido aqui, cara, já mandei o dinheiro, já até nem te falei, cara, te mandei o dinheiro, deve cair amanhã, já tá certo, não sei o que, Foda. fechou? Falei, porra, tranquilo. Então, Deus. Foi o único... Os maiores, assim, aquele ali foi foda, vamos falar assim, né? Do resto, nesse caso, eu paguei tudo. Mas acho que a energia, eu sempre fui um eterno otimista, eu descontei muito em mim, vamos falar assim, que eu tipo, comecei a não fazer nada, fiquei sedentário, não me preocupava mais comigo, mas eu sempre fui um cara que não media esforço para trabalhar. Legal. Então, por mais que eu estava deprê, eu me forçava a estar 10, 12 horas no escritório fazendo algo. Ok. E não tem como, se você tá lá na sua fazendinha, no seu campo, arando, uma hora alguma coisa vai nascer. Ah, com certeza. A gente faz muito isso aqui, né? Não tem muito como, né? Eu nunca fui um cara que foi bem de work-life balance, assim, vamos falar assim, né?
Sempre sou um péssimo exemplo disso. Então, assim, vamos falar, eu saí lá do zero, esse ano a gente quer fazer 180 milhões, né? Do zero para 550 pessoas até o final do ano. E qual o preço disso? Eu não tenho filho, eu já fui casado e tive problema e separei, eu ainda trabalho 12, 14 horas por dia. Quando eu pergunto assim, mas você não se diverte, cara? E a sua diversão, o que você vai fazer? Diverte todo dia, divirto trabalhando. Todo Então, dia. assim, qual o preço disso? Né? Tem que ver, é um exemplo que a galera vai querer seguir? Muitos vão. Falar, meu, foda-se tudo, eu quero isso aí mesmo, eu quero voar de helicóptero, eu quero ter relógio, Quero. Tá tudo certo. Até que ponto você quer ter isso? Porque uma hora, eu lembro de um caso, eu esqueci o nome da empresa, do cara de farmacêutica, do caso dele, e ele tinha uma ilha no Rio. E ilha, então assim, o nível do cara tinha uma ilha, esqueci a marca, daqui a pouco eu lembro talvez, e ele tava contando uma história que ele chegou um dia em casa, e a mulher contando, era o vídeo, né? A mulher contando que a filha que saiu gritando, mãe, socorro, socorro. Socorro, a mãe, aí a filhinha falou assim, o que é? Tem um homem em casa, tem um homem em casa, tem um homem no quarto. E era ele, porque a filha já não mais o conhecia, de tanto que ele trabalhava e ficava fora. Cara, então assim, o cara tem uma ilha. Foda. Você quer pagar esse preço de ter uma ilha? Foda. Então não sei. Até onde você quer ir? O quão disposto você está pra... E a vida vai te dar, cara. Você quer ter uma ilha? Tá bom, trabalha aí, cara, vai vir. Se você trabalhar certinho, for honesto, acredita em Deus, vai vir. Só que você tá pagando preço. É um contrato com a solidão aí. O que você quer pagar? Super difícil e é um preço que a gente paga, né, Caio? Pra gente ficar longe da nossa família. Eu venho de Portugal pra cá, agora fiquei 20 dias. Aí vou voltar, daqui a pouco venho de novo, já no início de abril, mais 20 dias. Hoje, dia dos pais, minha esposa mandou uma mensagem, uma fotozinha com minha filha, me quebra, né? Mas é o preço. Até que pronto, a gente tá disposto a pagar. Dia dos pais em Portugal, é. Eu falei, ué. Lá. Eu falei, eu nem sabia, tô tão desligado assim. Até quanto a gente tá disposto a pagar esse preço, né, velho? Lincoln, velho, eu queria te agradecer, obrigado pela sua presença, por enaltecer aqui nosso podcast. Fica o convite para uma próxima oportunidade para você voltar aqui. Agradecer a cada um de vocês que estiveram junto conosco nesses 1 hora e alguma coisa que a gente teve aqui com o Lincoln. Espero que vocês tenham aprendido algo bacana para aplicar dentro da empresa de vocês. Fiquem com Deus, aproveita aí, já segue, curte, faz todo o papel que vocês têm que fazer. Caião, obrigado, tamo junto por mais um. E vamos embora. Valeu, Lincoln. Tchau. Valeu. Valeu.